Não basta ter sido um ano icônico no número de leituras, ainda foi um ano icônico nas leituras favoritas. Eu lutei para montar essa lista. Hey people, Gossip John aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas 10 melhores leituras de 2020. Como eu falei no início do vídeo, esse foi um ano muito bom no número de leituras, esse foi o ano que eu mais li na minha vida, mas não bastou isso, esse foi o ano que eu mais li livros bons. Foi muito difícil montar essa lista porque tiveram alguns livros que foram favoritados e 5 estrelas que ficaram de fora, livros que mereciam estar aqui também. Então assim, só por ter lutado tanto pra montar essa lista maravilhosa pra vocês, eu já mereço like. Deixem um like pro YouTube divulgar esse conteúdo e meu canal chegar até outras pessoas. Não quero enrolar. Antes de ir para a lista em si, eu só quero dizer que os livros que eu já tiver feito resenha, ou que eu já tiver citado no Gossip Leu, eu não vou me estender. Vou fazer breves comentários e vou indicar o vídeo que eu já fiz sobre o livro. Assim esse vídeo não fica gigante e a gente consegue dar um pouquinho de atenção para aqueles livros que eu não tive oportunidade de conversar antes com vocês. Em 10º lugar, nós temos O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Gente, esse foi um livro muito fofo, muito emocionante, que eu li ali no início de 2020, eu acho que em meados de abril, maio, e que, sério, me tocou muito. Até então eu não tive oportunidade de conversar com vocês, eu acho que eu citei ele brevemente na tag dos 50%, que eu vou deixar aqui nos cards. E eu tô feliz dele estar nessa lista porque finalmente eu vou poder compartilhar minhas impressões com vocês. Nesse livro, a gente conhece a história do Zezinho. O Zezinho é um menino muito inteligente, mas também muito levado. Eu lembro que no início do livro eu ficava de cara com as traquinagens dele. O Zezinho faz parte de uma família muito humilde e ele passa por maus bocados ao longo do livro. Eles até precisam se mudar de casa nesse processo e assim que eles mudam para casa nova, ele ganha um pezinho no quintal, né? Todos os filhos ganham alguma árvore e a árvore dele é um pé de laranja lima que ele vai apelidar de Menguinho. O Menguinho vira o confidente do Zezinho, ele conta as histórias, as coisas que ele passa, ele viaja na imaginação junto com esse pé de laranja lima. E é muito bom acompanhar, porque o livro tem cenas muito fortes, tem algumas cenas que são pesadas, assim, de tristes, mas ao mesmo tempo tem essa coisa lúdica, essa coisa da imaginação da criança. Eu gosto muito das cenas do Zezinho com o irmão dele. E mesmo tendo uma vida tão difícil, ele se permite brincar, ele se permite imaginar. E, enfim, eu acho que é um livro realmente muito bonito de se ler, de se escutar. E eu falei escutar porque eu ouvi esse livro em audiobook do início ao fim. Foi meu primeiro audiobook inteiro concluído e foi uma experiência muito bacana. Eu gostei muito de Meu Pé de Laranja Lima por tudo isso que eu já citei. O Zezinho é um personagem apaixonante. Em determinado momento do livro, ele acaba conhecendo Portuga, um personagem que inicialmente não é tão amigo dele assim, mas depois eles formam um laço de amizades, começam a conviver mais e, sabe, a amizade deles é muito linda. A gente acompanha toda essa construção e esse livro tem um final que mexe muito com o nosso emocional. Esse livro, de fato, me fez chorar, né? Eu já disse pra vocês que eu tenho dificuldade pra chorar em livro, mas como eu tava escutando o livro e eu tava muito envolvido com o Zezinho, quando acontece uma determinada coisa ali nos 10% finais do livro, eu fiquei dilacerado. Então eu recomendo demais essa história, eu dei 5 estrelas e favoritei. É um bom livro pra ler na pré-adolescência, adolescência e fase adulta. Acho que vai tocar todos vocês de uma forma muito especial. Em nono lugar, nós temos Filhos de Sangue e Osso, da Tome ADM. Eu li esse livro numa leitura coletiva organizada pelo maravilhoso Igor Soares, ícone. Vou deixar o canal dele aqui na descrição. E como eu já falei sobre esse livro no Gossip Leu, o último Gossip Leu aqui do canal, se você não sabe o que eu tô falando, tá aqui nos cards e, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, assim vocês não vão perder nenhum dos quadros aqui do canal. Lá no último Gossip Leu, eu dei as minhas impressões, eu também falei um pouco sobre o enredo, e aqui eu vou ser bem breve. O que eu posso dizer que eu não citei lá é que esse livro, ele é feito todo baseado na cultura iorubá. Inclusive, a autora veio até Salvador para suas pesquisas. Olha que interessante. E esse, pra mim, é um dos pontos muito fortes do livro, porque a gente lê aí fantasias que são baseadas em deuses gregos, em deuses nórdicos, em deuses egípcios, mas até então eu não tinha visto algo baseado em religiões de matriz africana. Foi muito legal, muito tocante, e eu resumo essa leitura em ancestralidade.
Tanto o livro em si, que se você observar o plano de fundo, a relação da Zélie com a mãe que morreu, enfim, com os antepassados dela, como também a minha experiência de ler com booktubers pretos, todos nós sentindo uma espécie de conexão que eu não consigo explicar aqui pra vocês. Pessoas com a mesma vivência, que passam pelas mesmas situações, se sentindo conectados com essa história de uma maneira muito forte. Então, por todos esses aspectos, eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu tenho sim minhas ressalvas com o livro ali, na parte que o romance fica um pouco mais forte, e eu citei isso lá no Gospel, mas ainda assim foi um livro que me forneceu uma experiência única, foi um livro que eu tive vontade de reler assim que eu terminei, eu não poderia deixar ele de fora dessa lista. Foi uma das melhores leituras sim, apesar de ser um jovem adulto e eu não estar tão nessa vibe jovem adulto, mas pra vocês verem como nada é unânime. Em 8º lugar, nós temos O Ceifador, do Neal Shusterman. Esse livro é uma distopia assim, muito diferenciada. Eu gosto muito da escrita desse livro, eu gosto muito da história. Aqui, a gente já superou a morte. Não existe mais a morte pra humanidade. As pessoas, sim, se acidentam, tentam às vezes tirar a própria vida, mas elas são revividas, elas são tratadas. A morte realmente não é mais um obstáculo. O mundo está sendo governado por uma inteligência artificial, a Nimbo Cúmulo. E para evitar uma superpopulação, já que não existe mais morte, não existe mais doença, não existe mais miséria, foi criada a ceifa. Os ceifadores, eles tiram a vida das pessoas de uma maneira definitiva, porque não existe mais a morte. Então eles começam a coletar, essa é a palavra para esses assassinatos, digamos assim. Eles fazem a coleta para evitar que a Terra exploda de tanta gente. Acontece, meu bem, que a gente superou muita coisa. Fome, miséria, violência, morte, doença. Mas uma coisa que não foi superada foi a própria humanidade. Os humanos ainda são podres. E a gente vai ver aqui no livro, principalmente quando a Seifa é retratada, como a ganância, o egoísmo e a falta de empatia ainda reina dentro dessas pessoas. E muitos babados vão acontecer do início ao fim. É um livro cheio de reviravolta. Eu não conseguia vislumbrar o que ia acontecer. Toda vez que eu achava que estava indo para um caminho, acontecia algo diferente, tudo mudava. E é por isso que eu dei 5 estrelas e favoritei. Em 7º lugar, nós temos It, A Coisa, do Stephen King. Eu amo King, gente, vocês sabem disso. Pra mim ele é realmente o reizinho do terror. Eu sou apaixonado pela escrita dele. O Iluminado é um dos meus livros favoritos da vida. E eu gostei muito da experiência de ler It. Eu li It numa leitura coletiva junto com o Clube dos Otários, que ó, vocês estão aqui, gente. Foi uma experiência única e muito especial pra todos nós. E eu não vou me estender sobre a história, porque mais uma vez, falei sobre esse livro no Gospel, o link já tá aí nos cards. Então assistam o último Gospel, porque eu comentei lá sobre It, foi uma das últimas leituras de 2020. É um livro sobre amizade, lealdade, o poder de ser criança, o poder da imaginação, sobre enfrentar os próprios medos. Tem personagens muito cativantes, o King descreve muito bem a cidade, desde as suas encruzilhadas até mesmo o rio que atravessa tudo isso. E eu fiquei extremamente envolvido com a história desses personagens, li 1.100 páginas, foi o maior livro que eu li em 2020 e eu recomendo demais. Sim, eu também tive minhas ressalvas em relação a It, tá bom? Eu comentei sobre elas lá no vídeo do Gospel e vai ter resenha de It também. A resenha vai sair na próxima semana, já foi gravada, então aguardem também aí. Quem quer saber um pouco mais de It, vai ter vídeo aqui no canal especial pra esse livro. Em 6º lugar, nós temos um clássico da literatura brasileira. Um clássico escrito por um autor preto que fez seu nome, ficou icônico, memorável, conquistou seu espaço de direito numa sociedade tão podre como a nossa. Eu estou falando de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Em Dom Casmurro, nós conhecemos a história do Bentinho. O Bentinho, gente, ele foi criado para ser padre. A mãe tinha feito uma promessa, então ele cresceu dentro da igreja e gostando muito da igreja em si, pensando realmente seguir essa carreira de padre, mas ele acaba se apaixonando pela melhor amiga, Capitu. Eles deixam de ser apenas bons amigos e viram namorados, e a partir desse momento, ele quer desistir de tudo. Obviamente, a mãe dele, muito temente a Deus, não queria que o filho largasse a promessa e etc. Ele acaba indo estudar na escola de padres, mas quando ele volta do seminário, ele se casa com Capitu e forma uma família com ela. O grande problema é que o Bentinho é um macho muito seguro, e ele começa a ter ciúmes da esposa com o melhor amigo, Escobar, amigo que ele fez lá na época do seminário. E ele jura de pé junto que a esposa e o melhor amigo mantinham um caso, inclusive tiveram um filho dessa relação. Ele realmente acredita que o filho não é dele e sim do melhor amigo. Eu gostei muito da escrita do Machado. Eu acredito que é um clássico que não é tão complicado de ler. Claro, tem ali
ali as suas características da escrita da época, mas eu realmente, quando peguei ele dessa vez e li do início ao fim, foi de uma forma tão fluida e natural que eu não tinha essa barreira de, ai meu Deus, que livro difícil de ler. Eu já peguei outros clássicos que eu considerei bem mais complicados. Quem narra esse livro é o Bentinho, então a gente sempre fica com o pé atrás, porque ele é advogado, não dá pra confiar nesse homem. E ele vai descrevendo a Capitu como uma mulher ardilosa, um tanto quanto sonsa, que consegue enganar as pessoas, que consegue conquistar, que consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que ela quer. E aí você vai ficando com o olho mais aberto, porque querendo ou não, ele tá tentando convencer a gente de que essa mulher o traiu. Mas apesar disso tudo, eu acredito que Dom Cajurro é muito mais do que um traiu ou não traiu. Que isso, inclusive, vai variar muito da época que ele foi lido. Uma galera que leu esse livro há muito tempo atrás acredita realmente que a Capitu tenha cometido o adultério. As pessoas que leem hoje em dia juram que ela não cometeu. O Gossip John aqui acha que não cometeu, mas deveria, porque já que era pro macho destruir a vida deles dessa forma, bem que a mulher poderia não ter pisado na bola, ter traído ele mesmo, pelo menos não ia estar sendo acusada injustamente. Em off, pra mim, o Bentinho era apaixonado pelo Escobar. O ciúme era porque o ex dele, o ex lá da adolescência, estava provavelmente interessado na esposa atual. Pela importância do livro, por ter se tornado esse clássico atemporal, por essa escrita maravilhosa e uma história que desperta emoções. Então, por essa história que mexeu comigo, eu dei 5 estrelas. Realmente um favoritaço e que eu indico muito que vocês leiam. Ai, João, tenho medo de clássicos. Pega Dom Casmurro, você não vai se arrepender. Em quinto lugar, nós temos um jovem adulto, mas um jovem adulto muito especial pra mim. Eu tô falando de O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro, ele é um livro muito forte, muito impactante, mas muito necessário. Nesse livro, a gente conhece a história da Star. A Star, infelizmente, perde o melhor amigo logo no início do livro. Ele é morto por um policial e a gente vai acompanhar todo o processo de investigação e julgamento da morte desse garoto. O amigo da Star era um garoto preto, a Star também é uma garota preta, e aqui a gente vai ter muitos temas ligados à raça. Então nós temos a Star se entendendo um pouco mais, se colocando mais politicamente, depois de tudo que aconteceu, já que ela vira o centro desse caso. Ela assiste as pessoas inventando histórias horríveis sobre o próprio amigo. Ela começa a refletir sobre a infância dela com esse amigo. E a gente vai acompanhando a história de vida dessa garota, a relação dela com a própria família, o relacionamento dela com o rapaz branco, quais são ali as dificuldades, em que pontos o namorado consegue entendê-la, em quais pontos ele não compreende o que ela passa. É um livro muito rico que eu, de fato, recomendo. Gosto da escrita da Andy, gosto da forma como ela construiu essa narrativa, dos temas que ela coloca aqui, os personagens que ela escolheu representar, a forma como ela escolheu representar. É uma leitura interessantíssima e, como eu disse, necessária. Por isso que eu dei mais 5 estrelas e favoritei. Em quarto lugar, nós temos um clássico da literatura portuguesa. Eu estou falando de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Diferentemente de Dom Casmurro, que eu realmente acredito que as pessoas vão ter um pouco mais de facilidade para ler, O Primo Basílio já é um pouco mais chatinho, digamos assim. Eu não vou falar muito sobre a sinopse, porque eu fiz uma resenha aí, pra mim é uma das melhores resenhas que eu já fiz nesse canal. Eu amo demais, tenho um carinho muito especial por aquela resenha. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo sobre O Primo Basílio. Apesar de ser um livro que, sim, como eu disse, pode ser lento, as coisas podem demorar a acontecer. É uma história que pra mim é apaixonante. Eu amo a Luísa, é uma protagonista que eu adoro. Eu gosto muito de como as coisas vão acontecendo. É um livro que me deixou muito triste em determinadas partes. Realmente foi um livro assim difícil de ler. É uma história com personagens muito fortes, porque a antagonista aqui é a Juliana, a empregada da Luísa. Uma empregada que já não aguenta mais os desmandos da patroa e faz a patroa comer o pão que o diabo amassou, quando tem em suas mãos cartas comprometedoras. Então, assim, é muito surto. É uma relação muito Nina e Carminha, sabe? É mais ou menos isso. E eu adoro, adoro, adoro. Me senti assistindo a novela das 6. Me deleitei com esse livro e recomendo muito. Mas já avisando, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai conseguir se conectar. Mas eu adorei, por isso dei mais 5 estrelas e favoritei. Em terceiro lugar, nós temos Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng, no último Gospeleu, que sim, já tá nos cards há muito tempo. Eu comentei sobre esse livro e eu surtei.
favoriteis. Como eu já falei sobre o enredo e minha experiência lá no Gospeleu, eu vou aqui só reiterar alguns pontos. A Celeste é uma autora de construção, não é autora de plot, as coisas não acontecem depressa. Na verdade, é um livro que as pessoas consideram até lento, mas eu amo, porque ela constrói personagens, ela constrói muito bem a história deles, ela costura presente, passado e futuro, ela faz esses personagens refletirem sobre as vidas deles, faz eles olharem pra dentro de si, e é por isso que eu fiquei tão entregue a essa narrativa. Não pensem que lá no terceiro, quarto capítulo eu já tava, meu Deus, que incrível, 5 estrelas. Não! Eu nem sabia pra onde ia esse livro. Até eu chegar nas últimas 100 páginas e perceber o quanto eu tava envolvido, o quanto eu tava entregue a tudo aquilo ali, eu não sabia que nota eu ia dar. É um livro que ele vai realmente demorar pra acontecer, mas quando tudo acontece, pelo menos a mim, agradou muito. É o tipo de história que eu gosto de ler. É por esse tipo de história que eu sou leitor. Pra saber mais, assiste lá o Gospeleu. Mas aqui, 5 estrelas, favoritado, Celeste Ng, conte comigo pra tudo. Além de todas as outras coisas que eu já citei naquele vídeo, ela trata um pouco aqui sobre essa questão do casamento interracial na década de 50, 60, então tem esse plano de fundo muito interessante. A gente vai ter a visão tanto da mulher branca que estava se casando com esse cara de descendência chinesa, quanto a visão dele, ele quanto descendente chinês, tudo que ele passou durante a infância, tudo que ele passou na fase adulta, todas as dificuldades desse casamento. Então assim, é um livro riquíssimo, sim, traz representatividade, mas com profundidade. Celeste Ng, você foi perfeita, você sabe disso. Em segundo lugar, tem um livro que não basta ter lido uma vez em 2020. Eu li duas. Eu panfletei muito esse livro pros meus amigos. Acho que não panfletei o suficiente aqui no canal. Mas é o meu livro de terror favorito de todos os tempos. Sim, supera até o Iluminado. E olha que louco, eu não dei 5 estrelas pra ele. A gente já comenta sobre isso. Aqui a gente conhece a história do vampiro mais famoso desse mundo, Drácula. Mas assim, gente, não é uma história contada por ele, do ponto de vista dele. Nós temos alguns personagens que vão ter o caminho cruzado por esse vampiro maligno. E aí eles descrevem suas experiências. A primeira pessoa é o Jonathan Harker, que precisa ir até a Transilvânia porque o Conde Drácula tá interessado em algumas terras ali perto de Londres. Ele vai negociar essas terras porque o Jonathan é funcionário do escritório que o Conde contratou, só que ele meio que fica preso ali no castelo e ele vai percebendo que esse Conde é uma criatura, mas uma criatura vil, maligna, algo sobrenatural. O Jonathan é noivo da Mina Harker, a Mina é amiga da Lucy, a Lucy é uma garota que desperta paixões, e aí todas essas pessoas vão ter contato com Drácula de alguma maneira. Eu amei Drácula, gente, eu amei. Primeiro porque é um romance epistolar, ou seja, ele é contado através de cartas, trechos de jornais, e isso torna tudo muito interessante, porque se no início a gente tem ali a visão do Jonathan, que tá lá no castelo do Conde Drácula, depois a gente tem a visão da Mina, que tá com a sua amiga Lucy, que se comunica com a sua amiga Lucy, depois a gente tem as visões da própria Lucy, que começa a vivenciar algumas experiências muito esquisitas. Nós temos ainda os diários do Dr. Sir Reed, que tratam um paciente um tanto quanto peculiar. Afinal de contas, ele trabalha no manicômio. E tudo isso junto forma essa história maravilhosa, icônica, que ficou aí por tantos anos, que teve tanto impacto na nossa cultura. Esse livro conseguiu impactar tanto a cultura pop que o vampiro que a gente conhece hoje tem muito mais do Drácula, do Bram Stoker, do que das lendas que já existiam sobre vampiro que antecederam esse livro. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, mais favoritei, e eu dei essas 4 estrelas com a justificativa de que o livro tem uma barriga em determinada parte, que ele tem uma baixa, que é mais difícil de ler. E realmente, na primeira vez que eu li, foi mais difícil. Quando eu reli em audiobook, eu senti que não, que tudo que tava ali precisava estar ali, que essa barriga não era tão grande assim. Eu vou reler esse livro nesse ano e provavelmente quando eu reler, eu vou dar as 5 estrelas que ele merece. Mas a minha visão hoje é que o livro é perfeito do jeito que ele é. Eu acho que o que eu mudaria, eu tentaria trazer mais do Drácula. Justamente por ter o nome do Drácula, talvez as pessoas esperem muito mais do vampiro no livro. E como eu disse, esse livro não é contado na perspectiva do vampiro, sim das pessoas que acabam cruzando o caminho dele. E pra finalizar esse vídeo, em primeiríssimo lugar, não é surpresa pra ninguém. Pra sincero fã de verdade, não é surpresa. Em primeiríssimo lugar, nós temos 12 anos de escravidão, do Solomon Northup. Esse livro eu planfetei o ano inteiro. Esse aqui eu falei muito. Bom, gente, eu acho que já falei tanto que nem tem mais o que repetir. Tem uma resenha incrível desse livro que eu fiz no início do ano. E eu encho a boca pra falar incrível mesmo. Porque foi uma resenha que trouxe muito do meu TCC. Eu tive que pesquisar ali, quando eu tava fazendo meu TCC, a questão sobre raça, de onde surgiu a raça, como surgiu esse termo raça. Estudei sobre a questão da raça
sociologia. E aí quando eu me vi com um livro chamado 12 anos de escravidão, uma história que me impactou tanto, uma história que mexeu tanto comigo, que falava sobre meus antepassados, não teve como não puxar um pouco do meu próprio TCC, então na hora de fazer o roteiro foi até mais simples do que eu imaginei. Foi um vídeo importantíssimo para a história desse canal, principalmente porque o livro foi um divisor de águas na minha vida. Então eu indico demais a leitura, dei 5 estrelas, favoritei e peço que vocês assistam o vídeo para saber mais sobre a história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me digam aqui nos comentários quais foram as melhores leituras de 2020 de vocês, e se vocês leram algum desses livros aqui que eu citei. Se quiserem saber de todas as lives que eu participo, de todos os vídeos que saem aqui no canal, e também ficarem por dentro de algumas enquetes exclusivas, vocês precisam se inscrever no meu canal no Telegram. Ele sempre fica aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. XOXO! Gaspedião!